Olá, bom dia. Meu nome é Guilherme Maranhão. Tenho pele morena, cabelo moreno, visto um terno cinza com a camisa azul. Muito obrigado a todos por prestigiarem, estarem aqui. Agradeço em nome da Ambima e aproveito aqui para passar a palavra para a Ana e para a Luciane para que elas possam se apresentar. Bom dia a todos, sou Ana Rodella, responsável pela mesa de crédito da Bradesco Asset. Sou morena, de pele branca, olhos castanhos, estou vestindo uma roupa preta com uma jaqueta marrom. Bom dia a todos, bom dia Guilherme, bom dia Ana, meu nome é Luciane Machado, pelo BNDES, satisfação estar aqui com todos vocês. Eu sou mulher branca, de olhos azuis, cabelo na altura dos ombros castanhos, estou vestindo um paletó azul. Legal, então começar aqui o bate-papo, acho que sem querer não foi combinado, o Roberto acabou fazendo uma introdução sobre o mercado de capitais, enfim, os desafios que a gente tem aqui, mas como um todo acho que o mercado de capitais, em especial a parte de renda fixa e crédito privado se desenvolveu muito nos últimos anos, né? A gente teve algumas provas de fogo, Covid, crise de crédito, enfim, e a gente conseguiu passar ela de uma maneira bastante... com bastante sucesso, né? Vamos falar assim, né? Então, o mercado provou que tem aqui uma maturidade, né? Então, o mercado secundário, o próprio mercado primário, a gente conseguiu, em 2023, mesmo diante de todos os desafios, ter aqui quase 400 bilhões de emissões e estamos indicando aqui que um 2024 bastante forte, né? Com bastante emissões. E hoje o mercado de capitais ele representa ali quase 42%. Do financiamento das empresas de capital aberto, né? E a gente aqui, enquanto Ambima, tem a função de como é que eu aumento esse volume, como é que eu deixo o mercado de capitais mais aberto para essas companhias e como o Roberto falou, né? Como é que eu perpetuo isso, né? E coloco isso também disponível para as empresas menores, né? Então, acho que aqui hoje a gente tem dois players super importantes, né? Que são fundamentais para esse mercado e que podem colaborar de maneira definitiva, aqui, de maneira importante para o crescimento do país, né? Você ter uma fonte de financiamento certa, com condições adequadas, isso no longo prazo e no médio prazo vai ajudar ao país crescer bastante, né? Então, um dos temas muito importantes que a gente tem, que é um dos desafios, é a infraestrutura, né? Como é que eu financio toda a infraestrutura que o país precisa, né? Hoje a gente tem as pessoas físicas como uma fonte, né, através da 12431 e criamos também aqui a debênture de infraestrutura via uma nova regulação aqui para trazer novos players do ponto de vista de investidores. Então aqui fica o desafio, como é que eu trago novos players, como é que eu trago novos emissores para que continue o mercado de capitais crescendo e servindo como fonte de crescimento também para o país. Tá? Nesse sentido, acho que ouvi um pouco da Ana, como é que eu faço para, do ponto de vista do investidor, como é que eu consigo explorar mais esses bolsos de pessoa física, o que falta para eu trazer, para eu aumentar o número de investidores disponíveis e com vontade de acessar o crédito privado aqui. Olha, Guilherme, a gente percebe, né, na ponta aqui das assets que a demanda pelo crédito privado de fato aumentou muito. Algumas questões até por mudanças estruturais mesmo, seja questão de mudança de taxação de fundo fechado. Fato é que tem um momento de mercado que tem favorecido o mercado de crédito, mas eu particularmente acredito que uma parte dessa demanda de fato veio estruturalmente para esse mercado, né? Então, o investidor mesmo menor, hoje ele já está mais confortável em estar num fundo de crédito. Como você mencionou, a gente teve um ano de 2023 e mesmo antes a Covid com bastante flutuação e ainda assim a nossa indústria se comportou muito bem. Então, acho que isso também ajudou esse investidor a ter mais confiança no processo, né? A marcação a mercado melhorou muito, a Ambima tem um papel bastante importante nisso. Então, hoje em dia, não há dúvida sobre a imensa maioria dos ativos do mercado tem uma precificação muito clara, muito realista, né? Então, eu vejo que do ponto de vista do investidor, por meio de fundo, está muito bem atendido. Hoje em dia teve uma democratização muito grande dos fundos, né? Então, o investidor tem à sua disposição todo tipo de perfil de fundo. Então, a indústria também se adaptou nesse ponto da oferta, né? Você tem desde o fundo de muito baixo risco e alta liquidez, até fundos high yields, fundos fechados, fundos estruturados.
tem um cardápio bem grande. O investidor, na hora de entrar diretamente no crédito, eu acho que ainda é uma dificuldade, né? Ainda é difícil ele encontrar uma plataforma que resuma informações para ele, que dê ali os principais dados. A gente tem um número muito grande de emissões e muito grande de emissores, que para o investidor diretamente ali na pessoa física, se a gente for comparar, por exemplo, com o mercado de ações, é muito mais complexo dele tomar uma decisão dentro do mercado de crédito, né? As emissões têm suas especificidades, tem covenant, tem recompra. Trazer isso diretamente para a carteira da pessoa física, eu acho que a gente ainda precisaria simplificar essas informações para facilitar essa tomada de decisão, para ele conseguir ter um pouco mais de comparabilidade, para ele entender um pouco mais de uma curva de um mesmo emissor, como funciona. Então, eu vejo a pessoa física diretamente, ela ainda tem algumas barreiras, isso pensando em debêntures. Se a gente for pensar em CRI e CRA, muito mais complexo, né? Tirando CRIs e CRAs, que na verdade são as CRAbentures, né? CRIbentures, que nada mais é do que uma debenture empacotada dentro de um CRI ou de um CRA. Se a gente for pensar na operação securitizada mesmo, onde eu tenho uma cessão de recebíveis e o risco não é tão direto e óbvio, é muito complexo. O ticker já é um ticker grande, difícil de achar, até você saber qual é o risco por trás daquele papel. Então, dentro desses ativos securitizados, é ainda mais complexo, e essa é uma classe que pode ter um papel muito importante nessa democratização do acesso das empresas também às emissões, né? Um pouco de padronização aqui em relação às emissões, né? Como é que ela é feita, isso acho que facilitaria bastante, principalmente o investidor pessoa física, a ter um compreendimento, a compreensão total sobre esse tipo de investimento, né? Isso deveria ajudar a ter mais fonte. Um bom ponto. E pensando no mundo dos novos emissores, hoje a gente, acho que o Roberto de novo tocou, a gente tem as empresas listadas, abertas, elas têm um mercado de capitais local bastante acessível e uma fonte fidedigna, uma fonte que dá para contar, que vai estar lá. Como é que você olha do ponto de vista da investidora de crédito privado, a possibilidade de ter uma diversificação maior? Como é que você olha? O que seria necessário para você descer um pouco, né? Sair dessas empresas que têm uma governança super definida, que tem muitos dados, coberturas de research, etc. O que você precisaria do ponto de vista de investidor no seu dever fiduciário para poder comprar e democratizar um pouco mais esse crédito privado, para descer um pouco a cadeia, né? Chegar na pequena e média empresa? O que você enxerga como importante para você poder tomar essa decisão? Aqui tem bastante coisa para a gente pensar, né? Antes de mais nada, como o próprio Roberto Campos mencionou, a gente tem esse topo da pirâmide das empresas muito bem atendido hoje, né? Com grande conhecimento do mercado, sobre quem eles são, facilidade de acesso, custos bastante competitivos, inclusive. Agora, quando a gente começa a descer um pouco, vamos pensar em dois grandes nichos, né? Tem o nicho ali das empresas imediatamente abaixo dessas muito grandes, listadas, né? Faturamento de bis, que poderiam ter uma estrutura voltada para um investidor, né? Do nosso lado, a gente precisa de informação. Então, é muito importante a empresa emissora entender que um fundo, quando compra um crédito, ele tem uma obrigação fiduciária, uma obrigação de prestação de contas que é muito diferente de um banco. Eu tenho que acessar informações públicas antes de mais nada, eu não posso acessar o que não seja público, porque senão eu não posso negociar esse ativo depois, né? Eu não posso ter uma informação privilegiada e negociar um ativo. Então, o que está disponível para minha tomada de decisão tem que estar disponível de maneira geral para outros investidores. E eu tenho órgãos reguladores que me cobram certas tomadas de decisão, o que não é o caso do banco, né? O Banco Central, ele cobra processo dos bancos, ele sem dúvida acompanha carteiras e etc. Mas como o resultado de uma carteira de crédito afeta o banco e os seus acionistas, é diferente de um fundo onde eu estou representando diversos investidores pulverizados ali, e tem uma responsabilidade muito grande e uma necessidade de diligência e de prestação de contas muito grande. Então, eu preciso, antes de mais nada, de DF auditada. Isso é imprescindível, porque uma demonstração financeira que não é auditada, eu não consigo mensurar quão realistas são aqueles números, né?
a gente vai precisar de dados operacionais da empresa para entender o business de uma forma organizada, num relatório que seja recorrente. Então, tanto as DFs quanto essas informações operacionais, elas têm que ser recorrentes, ela não precisa ser auditada trimestralmente, né? Então, isso é uma confusão comum de se ter. A auditoria, na verdade, é uma vez no ano, depois você tem revisões trimestrais só. Mas eu preciso desse dado, principalmente uma empresa de menor porte, eu vou precisar olhar todo o TRI. Eu vou precisar ter um acompanhamento mais próximo, né? Então, muitas vezes, só o fato de designar uma pessoa para ser um RI e começar a coletar essas informações e apresentar de forma organizada, já ajuda muito. Informações do setor são muito importantes também, porque quando você sai desse grande grupo das empresas abertas, que você tem ali alguns setores já muito conhecidos e com muita informação divulgada, você começa a ir para um nicho que é de menor conhecimento dos analistas aqui do nosso lado, né? Então, eu preciso de dados setoriais também para entender isso melhor. Então, pensando na empresa, eu acho que o principal ponto é esse, ter estas informações disponíveis com clareza e recorrência, né? Pensando em instrumento, acho que a nota comercial ajuda bastante, é um instrumento já que tem um custo menor para emissão, acho que é uma boa porta de entrada para uma empresa menor e do nosso ponto de vista de alocação, não tem qualquer problema em relação a esse instrumento. Do ponto de vista de alocação, acho que a gente tem um problema ainda, que é a empresa de capital fechado é muito restrita dentro dos fundos por uma questão regulatória, então acho que isso é algo que vale ser discutido. O problema é a empresa ser de capital fechado ou ela divulgar certas informações. Talvez se consiga achar um meio do caminho aí, onde ela não precise abrir capital, que traz um custo importante, mas o investidor consiga ter informações relevantes ali para a tomada de decisão, né? Então, eu acho que isso abre espaço para todo um meio do caminho aí entre as empresas que realmente são menores, que aí dependem da securitização, que eu acho que vai funcionar muito bem para esse mercado acessar, já tem funcionado para vários FDICs, mas para a gente pegar essa empresa média com um risco corporativo, entendo que isso seria o mais importante. Do lado da demanda, hoje já existe essa demanda, porque por muito tempo não existia também. Você não tinha um investidor querendo um fundo mais arriscado. Hoje em dia você tem esse investidor que aceita um fundo um pouco mais arriscado. E fato é que parece que a gente já esgotou o tamanho para esses emissores que já estão aí na praça, né? Eu me questiono o quanto a nossa indústria de fundos consegue crescer se a gente não tiver novos emissores vindo aqui ao mercado. Então, do nosso lado, existe esse interesse. Acho que seria um ganha-ganha para todo mundo aqui, né? É um ganha na empresa, que vai ter uma fonte adicional de captação. Para vocês, é uma diversificação adicional com um retorno diferente, muitas vezes descorrelacionado, mas acho que aqui a gente tem um dever de casa de informação, né? É uma pena que o Marcos não pôde estar. A gente, na Ambima, fala muito com ele em relação a como é que a gente trabalha essa parte regulatória, com ele e com o governo como um todo, né? Como é que a gente desenvolve para que dê esse acesso, né? Para que ache esse meio do caminho aí que você comentou. É muito legal e com certeza é algo que a gente vai trabalhar aí nos próximos meses. Mudando um pouco aqui, falando em relação ao papel do BNDES, né? A gente tem visto o BNDES como fundamental em algumas operações, em alguns setores, em especial na infraestrutura, saneamento, etc. Como é que o BNDES tem apoiado o crescimento de mercado de capitais? A gente vê ele muito mais atuante, inclusive através de instrumentos de mercado de capitais, Luciene, mas como é que você enxerga o BNDES fomentando esse desenvolvimento do mercado de capitais, em especial o crédito privado? Obrigada, Guilherme. Eu estava pensando aqui sobre essas reflexões, né, e sobre até uma reflexão que o Gilson fez aqui na abertura, né, sobre o papel do banco público. Eu acho que, de fato, assim, tudo começa muito antes do instrumento, do desenho da política, no banco público entender qual é o seu papel em relação a essa miríade de missões, né? É esperado que um ator que tem, né, o funding público e que tem uma missão muito clara como a gente, ele desempenha um conjunto grande de papéis e obviamente, não compita nesse conjunto de papéis com o que é esperado de um mercado. Ou seja, um mercado resiliente, pujante, profundo, interessa a todos, inclusive ao banco público.
cuja atuação principal, né, do livro-texto é a atuação anticíclica. Então, quanto menos ciclos no anticíclico a gente puder viver e quanto menos se exigir do contribuinte no fim do dia, é claro que é melhor. Então, acho que primeiro, essa profunda compreensão de que papel nos cabe em cada caso. A infraestrutura, naturalmente, é um deles, está no DNA do banco há 72 anos, que aí é a idade do banco. E aí, para resolver esse grande ato de infraestrutura, que naturalmente é da onde a gente pensa, né, a missão finalística, a gente descobriu que a gente precisa, de fato, atuar em vários elos da cadeia. Foi por isso que o banco, além de financiador de longo prazo, passou a estruturar projetos, preparando projetos, bons projetos, que servissem não só para o banco financiar, mas que fossem atrativos para o investidor num primeiro momento, para outros financiadores num segundo momento, e a gente compreendeu esse papel. Depois a gente entendeu que para colocar melhores instrumentos financeiros à disposição dos nossos clientes, é preciso também ajudar o mercado nesse esforço de tradução do que são as premissas de um projeto para fins de um título de renda fixa. A gente está falando aqui das debêntures incentivadas, espera que num futuro breve, em razão da 14801, a gente esteja falando também das debêntures de infraestrutura, em segmentos da infraeconômica, esperamos que muito em breve também em segmentos da infrasocial e ambiental, naturalmente para desbravar esses outros mercados, segmentos, investidores que não estão habituados nem com esse nosso linguajar aqui, também nos cabe como banco público esse esforço de tradução, de percepção, de ancoragem. Então, esse conjunto de percepções, de complementaridade com o mercado e os seus diferentes atores, eu diria que é o que tem de mais valioso nesse elemento. A restrição fiscal que se impõe de forma geral aos entes públicos, ao país de forma geral, ao banco público, também é um motivador adicional, né, para que a gente busque condições competitivas por intermédio dos instrumentos disponíveis. Por isso, o benefício fiscal embutido em vários desses títulos foi um movimento importante que nós buscamos perseguir, para também nos adaptarmos a essa realidade, podemos ser capazes de, em conjunto com fontes de mercado, oferecer fundings com duration, com condições, enfim, e custos, né, no fim do dia, aceitáveis para manter esses projetos de pé. Eu aqui me refiro à infraestrutura porque talvez seja assim o elo mais direto de como é que boas condições de financiabilidade se revertem no usuário, que somos, by the way, todos nós, né? Então, é preciso garantir fluidez, né, nesses mecanismos, exatamente porque isso se reflete na nossa vida cotidiana e os gaps de infraestrutura que a gente está perseguindo cobrir ainda são muito, muito elevados, né? Então, a gente vem participando de forma bastante intensa, eu diria, que desse mercado de títulos de renda fixa, em especial debêntures incentivadas, né, para projetos. Isso requereu, como vocês podem imaginar, para um banco que operava em bases estritamente contratuais, um esforço enorme de compreender a dinâmica, a forma de negociação, a natureza das escrituras, os atores que participam desse mercado. Passamos a integrar sindicatos na coordenação das ofertas públicas desses títulos, o que para nós, além de tudo, é uma fonte de aprendizado enorme, que como investidor somente, né, como quem compra, adquire esses títulos, talvez nós não fôssemos alcançar tão brevemente, e talvez em 3, 4 anos que o DCM do BNDES funciona de forma mais sistemática. Hoje a gente já reuniu um conjunto de informações, pessoas e relacionamentos muito, muito fundamental, que em muitos anos concedendo créditos para os mesmos emissores e tipo de projetos nós não tínhamos alcançado. Então, para nós, formar todos esses conhecimentos e juntar todas essas pecinhas é absolutamente fundamental. Quando a gente olha os resultados agregados, a gente vê um pouco isso, né, das emissões incentivadas aí para a infraestrutura no passado, de talvez 65, em torno de 65 bi, o banco foi 25% disso. É um pouco esse papel complementar a que eu me refiro, é um pouco esse alvo que a gente tem, imaginando que a gente vai estar, talvez, nos projetos que requerem um pouco mais dessas fontes mais longas, que requerem um pouco mais também do esforço de tradução das estruturas e dos riscos envolvidos. A gente também, como país, não pode ter a ilusão de que a gente vai fazer toda a infraestrutura necessária e ela tem o mesmo risco relativo que os primeiros projetos tinham, né?
Não, a gente está indo na linha dos projetos mais difíceis, mais arriscados, mais apertados, e isso requer novas estruturas, isso requer que os instrumentos reflitam essas estruturas, isso requer que bancos que compreendem melhor esse arcabouço possam exercer esse esforço de tradução a que eu venho me referindo aqui de forma recorrente, de modo a incorporar o mercado em bases sustentáveis. E, para mim, bases sustentáveis são aquelas que recomendam que esses atores olham para situações similares no futuro e sentem vontade de dela participar, né? E não como é que eu faço para nunca mais tocar nesse caso aqui, que foi um grande problema e que as forças de mercado não conseguiram equacionar. Tudo que nós queremos é participar desses arranjos de modo que eles se equacionem de forma mais fluida, porque dificuldades existem no mundo real, né? Então, também garantir que a simples presença de um ator público numa emissão, num título desses, no longo prazo, vai ser o segredo do sucesso, também não é verdade, mas nós temos, de fato, muito que contribuir nessa missão. E eu me referi aqui muito à infraestrutura, que eu acho que é o papel mais óbvio, né, do banco, é muito explícito, eu acho que para todos nós aqui, é visível no dia a dia, e que a gente quer começar a exercitar. Temos acompanhado todo o esforço regulatório institucional de modernização desses marcos para fins dos instrumentos, como eu falei, primeiro tentando torná-los disponíveis a um conjunto de projetos, setores e emissores para os quais eles não estavam. O fato de tornar disponível, como sabemos, é só um primeiríssimo passo, né, porque, de modo próprio, a dinâmica desses setores, esses projetos, esses emissores, não sabem utilizar esses instrumentos. Para eles, mesmo as emissões mais padronizadas, mesmo os formatos mais tradicionais, são muito inovadores, muito difíceis. Então, nós temos que colaborar nesse esforço de tentar trazer, né? É disso que no dia a dia consiste a prática de tentar aumentar o número de investidores e o número de emissores. E por fim, eu acho que também na infraestrutura a gente tem um outro elemento importante, aí não só o investidor direto, né, nos títulos, mas também aquele que é cotista de fundos que tem isso por objetivo. Nós conseguimos, sem dúvida, ampliar muito a nossa ação, diversificar muito, ter foco quando queremos em determinados objetivos finalísticos ou de sustentabilidade ou relativos à transição energética, com a qual o banco está indissociavelmente, né, associado, por intermédio também de fundos. Então, a atuação do banco, uma outra forma, né, de perceber a importância do banco e uma das nossas compreensões a respeito é como cotista de fundos que tem um papel de serem investidores nesse tipo de classe de ativo. E aí temos também tido, acho que, uma performance bastante interessante em termos de número de frentes abertas, na conversa com esses gestores, no aprendizado do que é poder participar também indiretamente, não só diretamente, desse tipo de esforço. E essa, acho que só vale ressaltar, né, que o BNDES tem uma expertise e um conhecimento nesse mundo de infraestrutura que colabora muito, inclusive, não só com os investidores, mas também com os próprios coordenadores, né, em trazer essa segurança de suportar alguns projetos e atuar justamente é o que você comentou, né, onde é necessário. E isso tem sido fundamental. E agora, até olhando um pouco também do que pode ser necessário no futuro, como é que o BNDES se enxerga, não nessa frente de infraestrutura, mas como uma fonte eventual para as pequenas e médias empresas, que acho que é onde a gente gostaria de fazer o mercado de capitais chegar. Tem alguma iniciativa, alguma ideia ou algum trabalho sendo feito dentro do BNDES nesse sentido? Acho que tem vários trabalhos e vou reconhecer, assim como a Ana, que tem muitas frentes, né? Ali o desafio ele é sem dúvida maior, mas faz muito parte aí da nossa missão de tentar fortalecer esse segmento de empresas que aqui, né, nesse nosso ambiente, quando a gente fala pequenas e médias empresas, na verdade, assim, os conceitos são meio relativos e lá no banco, por ser um banco de desenvolvimento, quando a gente fala em pequenas empresas, são pequenas mesmo. Talvez empresas para as quais esse desafio esteja até muitos passos adiante. Mas eu acho que dá para compreender que existe entre um mundo dos que são muito bem assistidos e que tem toda a base informacional
informacional à disposição, né, dos investidores, dos gestores, e sofisticação financeira suficiente para ter uma boa diversificação aí da sua estrutura financeira e um conjunto aí muito incipiente de empresas até cuja a sofisticação financeira ainda é crescente, a gente tem um meio de caminho muito grande a ser explorado, né? Nesse meio de caminho, que eu acho que é o que a gente está se referindo aqui, não necessariamente empresas tão pequenas assim, eu acho que a gente tem muitas formas de contribuir, né? Primeiro, como nós apoiamos empresas que chegam nesse patamar desde que elas são ainda menores, eu acho que a gente tem e apoiamos, como os senhores sabem, né? Não só com crédito, mas também com participação em equity, hoje indireta, mas provavelmente no futuro também participando aí do capital diretamente, e também via garantias, né? Via fundos garantidores, que aliás foram muito instrumentais aí nos últimos anos. Nós conhecemos esse conjunto de novos potenciais emissores a que a Ana estava se referindo, né? Eu também concordo com esse diagnóstico de que a gente precisa de atividade e dinamismo e interesse do lado do mercado investidor, mas, por óbvio, nada adianta se a gente não tiver nomes, teses de negócio e perspectivas importantes para oferecer. Então, como nós conhecemos essas empresas desde a base, acho que nós temos um compromisso adicional de fazê-las crescer preenchendo essas lacunas que são identificadas pelo mercado. Em especial essas relativas à base informacional, à governança. Acho que nós temos formas de colocar essas demandas como contrapartidas dos apoios iniciais que são feitos, e eu acho que esse é um elemento, né? O outro é naturalmente ter um apetite, né, para risco de crédito diferenciado. Acho que a nossa declaração de apetite a risco, ela precisa comportar, dada a nossa natureza, de fato um espaço na ancoragem do crédito para empresas com esse porte. E aí, naturalmente, como a gente está falando de ancoragem, é presumido, né, que nós tenhamos outros co-investidores, como a Ana estava dizendo, né, e que existam investidores interessados nesse segmento aí de high yield, mas que tem, obviamente, esse conjunto de outros desafios associados. Temos uma questão de funding, exatamente, né, é um mercado muito DI+, não é um mercado IPCA+, vocês sabem que o funding princípio do BNDES, que é o FAT, ele é, por último, né, muito lastreado em IPCA, e aqui a gente precisa desenvolver fontes mais competitivas também de fundings DI+, que eu acho que está em curso aí, até com o projeto de lei que está em vias de ser votado e criar a letra de crédito de desenvolvimento, né, vai modificar o nosso funding, vai passar a nos dar acesso a outros indexadores, o que para esse segmento eu acho que é fundamental. E acho que nós podemos, obviamente, contribuir sempre, como começamos lá no segmento anterior, né? Como, do ponto de vista do duration, nós tendemos a ser mais tolerantes, ter um funding de mais longo prazo. Eu tenho certeza que isso vai equacionar bem com as fontes de mercado que inicialmente, provavelmente, para esse segmento, entram inicialmente mais short e se compõem bem com fontes mais longas, como, por exemplo, aqui o banco. Então, acho que a gente tem uma série de ações em andamento e temos, hoje em dia, eu acho que já do ponto de vista dos fundos de crédito que o banco é cotista, 2 deles que já têm, né, nas suas teses, né, enfim, a possibilidade de investir em empresas nesse patamar aqui que a gente está falando. Então, acho que é crescer essas iniciativas e desenvolver as lacunas que ainda restam, e é uma jornada. Eu tenho que concordar que é uma jornada. Legal, isso é importante. Eu tenho um tempinho ainda, acho que eu vou migrar um pouco para perguntas, vou aproveitar que hoje eu estou só de moderador, não tenho que responder, vou fazer uma difícil que eu recebi aqui. Roberto falou muito sobre tokenização de mercado financeiro. Como vocês veem o papel da tecnologia na evolução do mercado de capitais brasileiro? Essa questão da tokenização, ela ainda está muito incipiente, né? Inclusive do ponto de empresas de tecnologia que ajudem a disponibilizar tudo isso, né? A gente tem tido várias conversas desse tipo. Acho que é
muito importante na ponta da confiabilidade de alguns instrumentos. Então, a gente sabe que, principalmente quando a gente vai para o universo de securitização, fraude é um dos problemas mais difíceis de se combater. Você consegue desenhar uma estrutura toda muito bem pensada, com todos os passos amarrados, blindada, mas a fraude é o problema que você não consegue ainda você depende muito do seu originador no limite, né, ou do seu cedente. Então, eu acho que a gente consegue usar a tecnologia nessa ponta de ter mais confiabilidade dos instrumentos. Esse é um lado que eu acho que pode ser bastante importante. E na democratização para os investidores, você vê isso como uma possibilidade? Por exemplo, mais acesso para mais investidores, um pouco da pessoa física que você comentou, você vê isso também como uma possibilidade? Eu acredito que, dado que você tende a padronizar para conseguir entrar nesse universo de tokenização, pode ser também alguma coisa que facilite o acesso futuro, mas acho que ainda é um segundo passo. Acho que, antes de mais nada, a gente vai acabar tendo o institucional entendendo melhor esse instrumento, e aí sim, dado toda essa possibilidade, quando você tokeniza, de ter as transações sempre muito bem casadas, né? O desembolso casado com o contrato na outra ponta que está linkado a isso, eu imagino isso primeiro vindo para o institucional, mas depois também, quando se popularizar, ajudando também a... Luciene, você tem alguma opinião aqui? O BNDES vai comprar token? Enfim, eu acho que é um passo muito mais adiante na jornada, né? Sem dúvida, mas tem um conjunto de preocupações aí que a Ana descreveu que eu acho que são comuns mesmo para nós aqui no dia a dia, e mesmo estando longe da pessoa física, que eu acho que nem é a nossa ambição, né? Lógico. Chegar na pessoa física não é nem a nossa ambição. Mas os problemas verificados que a gente consiga, né, limitar de alguma forma, blindar, nós sabemos que é impossível, mas que a gente consiga simplificar ou mitigar com base em uso de mais ferramentas de tecnologia, eu acho que para todos é fundamental. Hoje, o nosso desafio, a gente tem um desafio grande de operacionalização, né? Passar a operar mais em mercados de capitais, para nós, significa assumir uma outra escala de processamento e de lidar com operações, né? Então, a coisa tailor-made, né, em operações de dezenas de bilhões de reais, se justifica, mas na hora que você desce isso e tenta escalar, aí vem o desafio, e é por isso que a gente precisa fazer cada vez mais uso, e obviamente de forma adequada. Todos sabem aqui que para fins aí bancários nós somos tão fiscalizados pelo Banco Central como qualquer outra instituição financeira, então nós temos determinados padrões a atingir, e isso nos dá certamente uma outra dimensão desse desafio do que é ser um ator de mercado mais ativo, né? Eu tenho mais perguntas aqui, eu só não sei se eu tenho tempo. Mas, enfim, vou fazer aqui mais uma pergunta. Enfim, para... Após recordes no volume de emissão de títulos de dívida, o que podemos dizer que tem dado certo? Como financiar setores com menos funding? Olha, o que tem dado certo, acho que a Luciene tocou num ponto bem importante quando a gente fala da infraestrutura, a entrada do BNDES em alguns projetos com a questão do prazo, né? É sempre um ponto muito importante quando a gente olha a projeção de uma companhia, a necessidade de refinanciamento dela ao longo da vida do projeto é algo que precisa estar equacionado, né? Senão, como é que você entra num projeto que tem esse risco de refinanciamento? E eu acho que existiu essa complementaridade em vários projetos ao longo dos últimos meses, aí, onde a gente viu o BNDES dando este conforto de que na ponta mais longa ali o funding estava equacionado, então o mercado tinha o conforto de entrar onde tinha espaço ali, né? Acho que também a gente tem visto o próprio mercado de securitização crescendo muito. Então, a oferta de FDICs, o tanto que esse mercado está se desenvolvendo e também passando a trazer operações com mais informação, com mais transparência, com mais players, também é algo que tem sido bastante bem sucedido nos últimos anos. E uma coisa que, inclusive, me surpreende como gestora o tanto que as operações têm se alongado de crédito para o mercado de capitais, e aí infraestrutura, sem dúvida, é um capítulo à parte. Eu não imaginava que eu veria
tão cedo, né, no Brasil, debêntures de 15, 20 anos, mas mesmo quando a gente sai disso e vai para o mercado de CDI, 5 anos costumava ser um longuíssimo prazo já. Eu, como gestora, te digo, um papel de 7 anos para vencer, ele demora uma eternidade. Uma vez que você coloca um papel de 7 anos no fundo, você for esperar ele vencer, sem enjoa de olhar para a cara dele, e todo dia ele está ali, não chega nunca esses 7 anos. E a gente está vendo esse mercado ir para 10 anos, em alguns casos, 8 anos, né? Então, a disponibilidade do mercado de alongar prazo, que conversa muito com a maior liquidez do mercado, eu acho que também é algo que tem dado bastante... O secundário ativo permitiu esse alongamento, né? Muito ativo, né? Quando a gente olha lá na Bradesco Asset, 22 bi de transações no mercado secundário ano passado. É um volume muito, muito grande mesmo, né? Então, isso possibilita essas operações mais longas, você passar a olhar a emissão de crédito como sem ser hold to maturity, né? Você olha holding period para pensar no seu retorno, e isso muda completamente a forma de gestão. Legal. Luciane, alguma coisa a complementar? Eu acho que assim, acho que hoje, assim, do ponto de vista assim, de pré-condições, pelo menos no mercado de infraestrutura, para fazer os investimentos, eu diria que a gente tem ouvido, tem participado aí até de iniciativas aí muito setoriais dos que formulam políticas e, portanto, esperam que esses investimentos, no fim do dia, encontrem acolhida aí junto ao mercado e junto a investidores. A gente tem visto essa manifestação recorrente de que podem contar conosco, porque mesmo que os instrumentos não estejam desenvolvidos, o mercado tem dado mostras significativas de que é capaz de desenvolver, é capaz de alongar, como disse a Ana, é capaz de se sofisticar, é capaz de tratar as situações da vida real de forma prática. E acho que o ciclo é esse mesmo, né? São as situações mais difíceis a serem enfrentadas que vão modificar os instrumentos e a percepção do mercado dos investidores. Em princípio, aquilo que poderia parecer muito difícil, a realidade tem nos confrontado com dados, assim, acho que bastante promissores. O banco, né, esse papel aí de coordenador, né, co-coordenador de ofertas e atuando, provendo garantias firmes, vimos aí, no ano passado para esse ano, pelo menos 3 ofertas em que simplesmente a garantia não foi necessária, né? E by the way, o cheque do BNDES também não foi acionado. Então, isso é uma demonstração de força, de segurança, de confiança no projeto, no seu emissor, no ecossistema, no mercado secundário, no fim do dia, mais robusta do que essa, mais concreta, mais evidente. Eu acho que vai ser difícil de conseguir. Então, acho que o nosso objetivo é exatamente esse, né? Fazer com que tudo isso que a gente está falando aqui não seja um óbice a melhor resultado do ponto de vista do serviço público, da infraestrutura disponível para todos nós. E acho que a gente está num bom caminho. Legal. Gente, ultrapassei o tempo, queria agradecer a atenção de todos, agradecer aos nossos participantes, muito obrigado e um bom resto de evento para todos. Obrigada. Obrigada, Guilherme, Ana e Luciene, por esse enriquecedor debate.